Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um líder segundo o coração de Deus. Um líder segundo o coração de Deus. É impressionante a gente ver biblicamente, ou na história judaico-cristã, alguns líderes que foram, segundo o coração de Deus, pessoas especiais. O rei Davi, por exemplo, que foi adúltero e que foi elogiado, recebeu um elogio por ter sido um grande líder, apesar da sua falha. Líderes como Saulo, que se transformou em Paulo, que virou uma das colunas da evangelização. Líderes como Moisés, que era gago, que também assassinou uma pessoa. E é interessante como, a partir desses homens, a história aconteceu. A coisa aconteceu, as graças aconteceram. Qual é o líder segundo o coração de Deus? Que interessante, você que está aí assistindo, você é um líder escolhido por Deus, pode ter certeza absoluta que se você está na função de liderança, você não está aí só pelos teus méritos, você está aí também pela graça. Você está aí porque você foi agraciado. Você pode chamar isso de sorte, pode dizer que é o universo conspirando a favor, mas na realidade você está aí porque Deus permitiu e quis que você estivesse aí. Então você já como líder, você precisa ser um líder segundo o coração de Deus. Você precisa seguir pelo menos as orientações que Deus deu para você ser um líder melhor. Porque tem líderes e líderes, né? Você precisa ser um líder segundo o coração de Deus. Um líder que age segundo o coração de Deus, ele consegue ser amado, consegue ser respeitado, consegue levantar apesar das caídas, apesar das quedas, pode se recuperar. Aliás, Deus usa sempre as ferramentas ruinzinhas para mostrar aquele que é bom, sabe? Quando você se achar que você que é o bom, perceba se você não está conseguindo ser tão bom por causa dessa graça que você está recebendo. E um grande problema de todos nós líderes é que a gente esquece de agradecer, sabe? Nós esquecemos de agradecer o dom que Deus nos deu, a oportunidade que a gente recebeu. E para ser um líder segundo o coração de Deus, a gente tem que saber também ouvir. Ouvir o que vem de Deus e o que vem dos colaboradores. Porque quando a gente consegue conectar a vontade de Deus através do nosso coração, conectar com os colaboradores, a probabilidade de sucesso é muito maior. Pode ter certeza absoluta. A probabilidade de sucesso é muito maior. E como você falou, Deus usa pessoas comuns, você, eu, todos nós. E Deus, apesar das nossas falhas, Ele nos dá força para a gente levantar e continuar. De ver na história, os homens escolhidos por Jesus Cristo eram pessoas briguentas, eram pessoas ciumentas. Você conhece um outro líder que em apenas 3 anos, sim, porque Jesus ficou com eles apenas 3 anos. Em 3 anos, Jesus pegou esse grupo todo arrebentado e transformou numa equipe extraordinária. Por quê? Que trabalhou a cabeça e trabalhou o coração. Exatamente. Então, um líder segundo o coração de Deus. Você aí, líder cristão, de alguma igreja cristã que está nos assistindo, você já perguntou o que é importante para Deus? Você já fez essa pergunta? O que Deus valoriza num líder? Por que Deus escolhe um líder? Quais são os atributos que Deus escolhe para elevar uma pessoa à liderança? Sim, porque Jesus Cristo foi uma pessoa que pregou muito sobre a autoridade, sobre a liderança. Quando Jesus Cristo ia ser crucificado, Pôncio Pilatos faz uma pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E ele fica quieto. E Pôncio Pilatos diz: você não sabe que eu tenho o poder para te soltar ou para te prender? Ele fala: você não teria esse poder se essa autoridade não te fosse dada do alto. Ou seja, Jesus Cristo valorizava a autoridade das pessoas como uma dádiva de Deus. Ou seja, como uma elevação de Deus. Como se Deus, o Criador, elevasse uma pessoa na sociedade para cumprir um determinado papel. Quando a gente vai servir, a gente sempre tem parâmetro. E a grande questão de a gente conversar nesse programa é: quais são os parâmetros de Deus? Como Deus escolhe uma pessoa? Por que Deus escolhe uma pessoa? Na verdade, são 266 líderes, desde a época de Pedro até Francisco. Uma linhagem ininterrupta de líderes na Igreja de Cristo. Se fosse só pela sabedoria dos líderes, humanamente, sabedoria humana dos líderes, com certeza já tinha arruinado. Aliás, muitos líderes na história da igreja atrapalharam mais do que ajudaram, né? Mas a graça de Deus continua. Então, Deus, apesar das nossas falhas, Ele continua agindo no mundo. Acredite, Deus usa a nossa fraqueza
para mostrar a fortaleza dele. Então, um líder segundo o coração de Deus não precisa ser necessariamente um super-homem, não precisa ser o Sansão, não precisa ser um cara que tem doutorado. Claro que é bom ter tudo isso, mas às vezes não, Deus escolhe um líder que pode ser você, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, ou todos nós. Nós precisamos ser líder segundo o coração de Deus. E deixa eu te dar um exemplo do que é a liderança segundo o coração de Deus. Na China comunista, há uns anos atrás, um pai estava ensinando escondido a catequese para alguns vizinhos, porque lá não poderia ser cristão. Então eles fingiam que era aniversário, pegavam um bolo lá e cantavam parabéns, e aí, para a polícia não descobrir, no meio do aniversário, eles ensinavam, faziam a catequese, ensinavam coisas da Bíblia. E sempre tinha um filhinho que escutava o pai evangelizar, o pai dar a catequese para todos eles. Quando a polícia foi alertada por alguém lá que entregou, a polícia chegou, cercou toda a casa e o militar entrou já com a metralhadora em mão, querendo botar fogo na casa. Só o seguinte, vocês estão evangelizando? Todo, não, que é isso, a gente nem sabe quem é Jesus. Blá, blá. Mas não, é o seguinte, para resumir a história, eu vou botar fogo na casa e quem estiver aí dentro também vai ficar junto, a não ser que vocês reneguem Jesus Cristo. Aí o pai, todo mundo saiu dizendo, não conheço, eu que aí nunca ouvi falar, não sou cristão, não. Só ficou o pai e o filho. Aí o pai disse assim, eu acredito em Jesus Cristo. Aí os soldados, mas eu vou matar você, tocar fogo na casa, teu filho vai morrer junto, você tem que negar Jesus Cristo. Aí ele disse assim, eu não posso negar Jesus Cristo. Não posso negar porque até agora eu estava ensinando meu filho que Jesus é o meu líder, que é o meu Deus, que é o meu Salvador. Como é que eu vou depois olhar para o olho do meu filho? O que eu vou dizer para o meu filho? Você sabe que o soldado ficou tão impressionado que ele liberou os dois e fingiu que não viu, que não escutou. Porque um líder, segundo o coração de Deus, ele precisa arriscar também, né? Ser autêntico. Ele precisa ser autêntico. Ele precisa ter a coragem, que isso não é humana essa coragem. Ele precisa ter a força, a graça de Deus, para daí usar a cabeça e também usar o coração. Não é fácil, mas não é impossível. Já voltamos falando hoje de um líder segundo o coração de Deus. Não sai daí, convido o pessoal para assistir. Já voltamos. Um líder segundo o coração de Deus. É impressionante como Jesus Cristo foi formando as pessoas, modelando as pessoas para que elas o servissem completamente bem. Isso nas pequenas coisas. Ele ensinou no lava-pés as pessoas se voltarem para fora do líder servir, ser um líder servidor. Jesus Cristo deu uma lição em Pedro quando ele disse, Pedro, antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. Porque Pedro era um homem de muita confiança, mas uma confiança nele mesmo. Um líder segundo o coração de Deus não é alguém que confia em si mesmo, é alguém que confia em Deus. É alguém voltado para a graça de Deus, é alguém voltado para a força de Deus. Não é o que eu posso fazer por Deus, é o que Deus pode fazer em mim, através de mim. Repete que é bom isso. Não é o que eu posso fazer por Deus, é o que Deus faz em mim. Na verdade, na escola de Moisés, as 3 fases do líder, Moisés teve 3 fases. A fase que ele se achava bom, a fase que ele se achava que era o amigo do faraó, que estava cheio de poder, que tinha muita influência. Não foi nessa fase que Moisés foi escolhido para libertar o povo. Existiu a fase onde Moisés assassinou alguém e foi para o deserto, se tornou criador de cabra, onde é a fase que Moisés começou a descobrir que ele era um miserável porque matou alguém. É uma fase que Moisés já não era nem do faraó e nem do povo hebreu. O povo hebreu não aceitava ele porque ele ajudou o faraó a oprimir o povo. E o faraó não aceitava mais porque ele matou um egípcio. Ou seja, naquele momento Moisés se sentia sem pátria. Naquele momento Moisés desenvolveu a gagueira, ele se tornou inseguro. E nesse momento a escola da graça, a escola de Deus ensinou Moisés a conhecer um lado do Moisés fraco, do Moisés frágil, do Moisés sensível. E aí veio a terceira parte, o terceiro chamado. Moisés, você é fraco, Moisés, você errou, Moisés, você é gago, mas Moisés, você é meu escolhido.
E Moisés fala, não, senhor, mas eu sou gago, não, mas eu assassinei, mas eu não consigo ir sozinho. Observe que ele arrumou um monte de desculpa. Deu um monte de desculpa, e Deus falou, não basta a minha graça, a minha graça vai agir em você. E aquele homem gago, você imagina um homem barbudo, que era dor de cabra, gago, entrando e dizendo pro faraó, liberta o povo. Imagina que piada, né? O faraó cheio, né? Imagina o faraó que era amigo dele, barbudo, feio, queimado do sol, você é o cara de Deus. Moisés, primeiro, aprender que, mesmo sendo pequeno, ele é capaz de agir. E assim foi a escola de Pedro. Pedro, quando ele ainda confiava nele mesmo, ele disse para Jesus Cristo, eu nunca vou te negar. Os outros aí podem te negar, eu nunca vou te negar. Eu sou o cara. E Jesus Cristo diz, não, você vai me negar 3 vezes. E diz a história, diz a tradição, que São Pedro chorou tanto, que ele tinha marca de choro no rosto. Sulcos, assim, né? Sulcos. E o maravilhoso de Jesus Cristo é o que Jesus Cristo valorizou em Pedro. Existem mais de 50 passagens bíblicas que fundamentam a escolha de Pedro como líder. Por exemplo, a barca de Pedro representa a igreja, foi a primeira pessoa, depois de Maria Madalena, a entrar no túmulo. Quando existiu o concílio de Jerusalém, foi Pedro que eles ouviram para ver se precisava ser cristão, judeu antes de ser cristão. Então, várias passagens. Mas uma que chama a atenção, o atributo escolhido por Deus, é quando Jesus Cristo, ressuscitado, aparece para ele e diz, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu amo. Pedro, tu me amas? Terceira vez, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus Cristo, nessas 3 versículos, ele diz algo muito importante. Se você me ama, então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o líder cristão, porque ama a Deus, ele apacenta as ovelhas de Deus. Ele mostra o amor de Deus servindo as ovelhas de Deus, pastoreando as ovelhas de Deus, servindo as ovelhas de Deus. As pessoas falam que era porque Pedro negou 3 vezes, então Jesus perguntou 3 vezes. Não é isso. O foco de Jesus Cristo estava no pastoreio. Pastoreia as minhas igrejas. Olha, se tem um animalzinho que precisa de cuidado, é a ovelha, sabia? A ovelha não faz nada sozinha, nada, ela é muito burrinha. A ovelha, se você não cuidar, ela morre mesmo. E é bobinha. Ela não sabe nem pedir socorro, né? Ela está sendo atacada, ela não grita. Se o lobo fizer assim, vem, ela vai, é bobinha. Ela morre sem gritar, né? Ela se perde fácil. A ovelha, uma ovelha fraquinha, se você não botar no ombro e trazer, ela morre no caminho. Então, o símbolo de ovelha é extraordinário. Então, o líder, segundo o coração de Deus, precisa se preocupar também com as ovelhazinhas, sabe? Você que está liderando, você tem muitas ovelhas? Tem. Você tem um grupinho fraco? Você tem alguns que estão perdidos? Tem alguém que não sabe para onde ir? Tem alguém que você tem que repetir 10 vezes. Faz assim, faz assim, faz assim. É porque o líder, segundo o coração de Deus, ele tem que se colocar no lugar dos liderados. Isso. Deus não volta atrás na sua escolha. Deus não volta atrás da sua escolha. O ser humano volta atrás, Deus não volta atrás. Quando Deus escolhe alguém, ele investe nessa pessoa, ele aposta nessa pessoa, ele aposta na mudança dessa pessoa. Aquele homem que era cheio de si, que era forte, que cortou a orelha de Malco, diz que quando foram prender Jesus no Horto das Oliveiras, Pedro foi o corajoso, pegou a espada e cortou, decepou a orelha de Malco. Aquele homem impulsivo, aparentemente forte perto de Jesus Cristo, descobriu que ele não era tão forte assim quando Jesus Cristo foi tirado dele. Ou seja, a força do líder, segundo o coração de Deus, é uma força que não vem dele, é uma força que vem do alto, é uma força que vem da graça, é uma força que vem da presença com Deus, da constância com Deus, de estar íntimo, de estar perto de Deus. E eu vou deixar para o último bloco, para você não esquecer, para a gente não esquecer de falar, qual é o que Deus mais valoriza no líder. Será que Deus valoriza a sua idade? Será que Deus valoriza a sua agilidade? Será que Deus valoriza a sua cultura? Será que Deus escolhe porque o cara é rico? Será que Deus escolhe porque a pessoa é influente? O que é um líder? Como Deus faz a escolha de um líder? Você que tem que escolher um líder para a tua empresa, para a tua organização, para a tua comunidade, quais são as características de um líder? O que você escolheria? Um cara alto, um cara forte, um homem, uma mulher, baixo, magro, sabe rico, falar bem, pobre, se expressar bem, culto, que fala 15 línguas? Quais características você elencaria para escolher um líder segundo o coração de Deus? Uma pessoa confiável, né? Confiável, posso confiar. Sim. Uma pessoa que seja constante. Sim. Né? Uma pessoa que vá em frente, que puxe o pessoal, ou é um pessoal que empurra? Qual é o líder que você quer? Tímido, ousado. Exatamente.
Você quer uma pessoa que seja Corajoso. briguenta ou que seja calma? Corajoso ou medroso? Exatamente. Qual o líder que você acha que é o correto? Qual o líder que mais tem chance de cruzar o Mar Vermelho? Qual o líder que tem mais chance de cruzar o deserto? Qual o líder que mais tem chance de atravessar essas crises que o nosso país vive, que o mundo vive? Qual o líder que consegue mais seguidores? Hein? Fica aí, nós vamos voltar daqui a pouco e já vamos mostrar para você um líder segundo o coração de Deus. Até já. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os íntimos de Jesus Cristo. Em algumas reuniões, em algumas casas que eles oraram, em algumas situações no horto, na transfiguração do horto, foram Pedro, Tiago e João que foram os escolhidos. Mas dentre esses três, Jesus Cristo escolheu um para liderar o grupo, para ser o líder do grupo. E por que Jesus Cristo escolheu esse homem? Quem era esse homem? Pedro, né? Pedro. Isso, Pedro. E Jesus Cristo escolheu Pedro, e nós estamos falando que o exemplo de Jesus Cristo, porque foi o melhor líder do mundo, o melhor líder que já existiu, que existe, que existirá. Porque se a gente aprender com Jesus Cristo, com certeza absoluta, né, vamos conseguir um líder segundo o coração de Deus. E por que Jesus Cristo escolheu Pedro? Pedro aliás, era Simão, né? Era Caniço Simão, de uma pedra, rocha. Exatamente, Caniço, Kéfas, né? Isso. E aí Jesus botou o nome dele para Kéfas, que é pedra, né? Porque parecia que é porque é cabeça dura ou porque seria a base do negócio. Mas eu gosto demais porque comparar os três, Pedro, João e André. Vamos pegar o André. Tem o Tiago também, que é irmão do João, mas vou pegar o André. Senão fica aliás, André que apresentou, né? André apresentou Pedro. Senão fica muito personagem nesse programa aqui. Vamos pegar os três só, então. Pedro, André e João. Beleza. Olha que legal, olha que legal. Se você analisar Pedro era um cara velho. E o João? Novo. E o André? Mais ou menos. O André não era nem novo nem velho. O Pedro era um cara analfabeto. Eu não sei se... Até hoje não se sabe se Pedro sabia ler. Acredita-se que a carta que tem de São Pedro não foi ele que escreveu. Então Pedro era muito burro, era analfabeto. E João? João era muito culto. Culto, né? Culto. Claro, porque o João era o cara mais fino. A carta de João tem uma sutileza, uma beleza. E o André? O André mais ou menos. A gente não sabe nem se ele era culto, né? O André não se sabe muita coisa. O Pedro era casado, o Pedro até tinha a sogra de Pedro, Jesus curou ele. Curou a sogra de Pedro, que ela estava com febre, isso aqui. Então, é comprovado que São Pedro era casado. E João? Eu solteiro. E o André? Mais ou menos. Devia ser um namorador, devia ser meio namorador, né? O Tiago também não se sabe se era casado ou se era solteiro. O Pedro era alto, de boa estatura, forte. O João? O João acho que era meio baixinho, baixinho, meu garoto e tal. E o André? Mais ou menos. Mais ou menos, o André era mais ou menos. E a idade dele? A idade, isso. Pedro era mais velho, tinha mais idade. Então o João... O João era mais novo. O João tinha uns 16 anos por aí, era muito jovem. Dizem que era o discípulo mais jovem. E o André? Mais ou menos. André, mais ou menos. Então, Pedro era teimoso ou não? Pedro era muito teimoso, muito teimoso. Era cabeça dura. O João? João não muito. O João era negociador e tal. E o André? Mais ou menos. Mais ou menos. Pedro negou, né? Pedro negou. Pedro também não queria muita fama, tal. Ele era um cara assim meio escondido, apesar de ser rústico, ele não gostava muito de fama. E João? João era gostava de fama, a mãe dele ele ficar à direita de Jesus. E o André? Mais ou menos. Então, uma boa coisa para você pensar comigo. Pedro negou, João não negou. E André? André mais ou menos. Então, qual é o segredo? O segredo é que se você for um André, fique tranquilo. Se você for uma pessoa mais ou menos, não tem problema, fica tranquilo. Deus usa você e usará você também, mesmo sendo mais ou menos, então, sabe? André que apresentou Pedro, né? Olha... Pedro é irmão do André. Se você é mais ou menos, olha que interessante. O André, ele só tem 2 citações dele na Bíblia. Uma, que ele apresentou Pedro para Jesus. Foi André que trouxe Pedro para Jesus. André provavelmente era discípulo de João, do Batista, e aí ele conheceu Jesus e chamou Pedro no outro dia. Pedro,
Pô, nós encontramos Conheceu. o líder do líder, nós encontramos o verdadeiro líder, bem que eu vou te apresentar. E levou Pedro para Jesus. Então você não precisa fazer grande coisa na tua vida, o que você precisa fazer é apresentar as pessoas para Jesus. Isso é um líder segundo o coração de Deus. Apresentar as pessoas para Jesus. Deixa Jesus fazer o resto. Não queira ser você o salvador. O mundo já foi salvo por Jesus, sabe? Não queira você também salvar o mundo. Vou repetir, Jesus já salvou o mundo. Você não precisa salvar, você não precisa morrer na cruz de novo. Você precisa trazer as pessoas para Jesus. Quanto mais as pessoas encontrarem Jesus, mais chance de alegria, de sucesso, de prosperidade e de paz. E a outra coisa que o André fez foi lá na multiplicação dos peixes e dos pães. Olha que interessante. Tinha uma multidão danada, a turma com fome no deserto, sabe como é que é o negócio, né? Jesus disse para a turma, nós temos que dar comida para esse povo aí. Aí, procura aqui, procura lá, o André trouxe um garoto. Disse, Jesus, tem um garotinho aí com alguns peixinhos e alguns pães. Olha que interessante. André trouxe o garoto com um pouquinho que tinha para Jesus. Deixa Jesus fazer o resto. E aí você sabe da história da multiplicação. Então é isso. O líder segundo o coração de Deus é aquele que deixa Deus agir, deixa Deus multiplicar o potencial, os talentos de cada um. Jesus escolheu Pedro, que era mais velho, tinha mais dificuldade de aprender, escolheu Pedro, que não era tão culto, não era tão formado para pastorear, escolheu Pedro, que tinha menos tempo, que era casado e tinha família, escolheu Pedro, que o negou, escolheu Pedro, que não tinha muito dinheiro. Ou seja, não tinha tanta influência quanto o João. Ele foi humanamente falando, se um RH vê esses três currículos, era primeiro João, depois André, depois Pedro. O João era tão influente que o João tinha acesso com os líderes judeus da época. Foi ele que conseguiu colocar o Pedro para dentro no dia do julgamento lá de Jesus. O João era super bem relacionado. O João era culto, bem relacionado. Sabe, ele era o cara que, se você olhasse o currículo dele, esse é o cara certo. Mas Jesus pegou o contrário, pegou Pedro e persistiu no Pedro, porque, como você falou, quando um líder como Jesus escolhe, ele não volta atrás. Então, se Jesus te escolheu e você se acha indigno, fica tranquilo, continue, Deus te dá graça. Sim, porque a maioria de nós tem um complexo de indignidade, sabia, Dani? A maioria de nós se acha indigno, não posso, não quero, não consigo. E ninguém quer ser líder porque eu não posso, porque eu não consigo, não mereço, estou aqui enganando. Como eu estou enganando. Cara, todo mundo sabe que você não é o melhor do melhor, mas com Deus você se torna muito melhor do que você imagina. Exato. E aí, posso concluir dizendo um negócio legal? Eu acho que até nisso Deus é bom demais, né? Deus é extraordinário. Porque o dia que você morrer, se tivesse João lá na porta do céu, João ia dizer, cara, você é estudioso, você foi fiel. Negou Jesus? Você foi um cara que obedeceu Jesus, você foi o cara que deitou no ombro de Jesus Cristo, você é um cara que seguiu direitinho, fez tudo certinho, você era bem relacionado, você é um cara que errou pouco, aí você começa a dizer, não. Aí você se sentiria pior das pessoas. E Jesus é tão bom que ele botou na porta do céu Pedro. Cara, eu imagino que o dia que eu chegar no céu lá, e eu espero que aconteça contigo também, o dia que a gente chegar no céu, a gente vai chegar mais ou menos assim, São Pedro do céu, eu errei tanto, São Pedro do céu. Eu também. Confundi tanto. Eu também. Eu traí de Deus, Jesus várias vezes, eu envergonhei minha igreja, envergonhei meus amigos, envergonhei minha família. São Pedro, eu fui uma das piores pessoas que Jesus podia ter. Eu fui um dos piores seguidores que Jesus já teve. Eu acredito que o Pedro vai lá para os cantos e ver se Jesus não está perto. Dizer, cara, eu também fui assim, entra logo aí. Eu acho legal, eu acho que a única justificativa bíblica e lógica para a escolha de Pedro é a pergunta de Jesus. Pedro, tu me ama mais do que esses? Pedro
talvez não fosse o mais amado. Aliás, o discípulo amado era João, né? É o João. Quando João escreve sobre ele mesmo, ele diz, o discípulo amado. Jesus olhou para o discípulo amado. Sim, que é João. Que era João. Mas o que mais amava era Pedro. Ou seja, o líder do coração de Deus é alguém que ama. O principal atributo, Deus é capaz de deixar tudo de lado. A tua inteligência, a tua formação, a tua cultura, a tua riqueza, a tua idade, o teu tempo livre ou não, para perguntar, você me ama? Você me ama muito? Então você é capaz de pastorear, porque quem me ama é capaz de ser um bom pastor. Então, quer você seja Tiago, quer seja André, quer seja João, quer seja Pedro, qualquer um que você for, você é amado por Deus e você é necessário para Deus. Deus não quis cumprir a criação dele, terminar a criação dele sem a nossa ajuda. Então ele precisa de você. Deus precisa de nós. E procure ser um líder segundo o coração de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!